Orientações do diabetes tipo 2. O diabetes é uma doença que aumenta a glicose, que é o açúcar no sangue. Quando nos alimentamos, a quantidade de glicose no sangue aumenta naturalmente. Essa glicose é transformada em energia para o funcionamento do corpo graças à insulina. A insulina ela é produzida num órgão chamado pâncreas. O diabetes acontece quando o pâncreas produz pouca insulina e quando existem problemas para o funcionamento dele. Se isso acontecer, a quantidade de glicose no sangue aumenta, atingindo níveis acima do normal. A quantidade de glicose de sangue é chamada glicemia. A glicemia tem valores normais de 70 a 100. A glicose para cada 100 miligramas no sangue. O que o diabetes? O diabetes pode prejudicar a circulação no sangue, o funcionamento dos nervos. Quando não bem controlado, o diabetes em excesso do sangue, ou glicose no sangue, é chamado de hiperglicemia. E a hiperglicemia causa irritações em vasos sanguíneos, gânglios e problemas principalmente nos rins, na visão, no coração, no cérebro e na sensibilidade dos pés. Existem também dois tipos de glicose, dois tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é chamado de diabetes juvenil porque manifesta-se no início da juventude. A falta de insulina no organismo é grande e obriga a pessoa a tomar doses diárias. O diabetes tipo 2 aparece em qualquer fase da idade adulta, geralmente por volta dos 40 anos. O tratamento pode exigir aplicações de insulinas ou não. O diabetes, podemos cuidar do diabetes. Os pontos principais é a alimentação, atividade física, medicação, monitoramento ou autocuidado. Na alimentação, são saudáveis para os diabéticos, legumes, vegetais físicos, arroz integral, pão, cereais integrais, carnes magras, cozidas ou congeladas, grelhadas, feijão ou lentilha e frutas. Para o controle das refeições, númeras vezes, programe comer pelo menos 5 vezes ao dia, em hora certa, não fique mais de 3 horas sem comer, escolhe alimentos e controle a sua quantidade. Os alimentos não devem ser consumidos com açúcar, doces, bebidas alcoólicas, refrigerantes ou sucos adoçados, massas como macarrão, tortas, empadas e também pão, pão branco, bolachas, bolos, frituras e gorduras. Atividades físicas recomendadas é muito importante para o diabético, pois baixa o nível de açúcar no sangue, diminui a necessidade da insulina ou comprimidos, diminui os níveis de gordura no sangue, evita doenças do coração, controla a pressão arterial, controla o peso e aumenta o bem-estar e reduz o estresse. Exercícios indicados são a caminhada, andar de bicicleta, nadar e dançar. Os medicamentos, além das atividades físicas, em muitos casos o diabetes necessita de medicamentos para conseguir atingir um nível normal da glicemia. O uso correto do medicamento é o uso oral e a de insulina injetável, orientado pela equipe do centro de saúde e supervisão dos médicos e enfermeiros. A monitoração ou o autocontrole são os cuidados que o diabético depende principalmente do próprio paciente. Fazendo corretamente as dietas, atividades físicas e o uso dos medicamentos, a necessidade de conferir o nível de glicose no sangue, a glicemia está adequada. Por isso, existem aparelhos, o glicosímetro, que fazem essas medidas rapidamente através de uma gota de sangue na punção digital. O diabético deve programar as medidas
precisa fazer e anotar os resultados. Procurar serviços de saúde, perceber que a glicemia não está controlada. Os cuidados com os pés, né, com o avanço da doença, para não ocorrer diminuição da sensibilidade dos pés. É comum a sensação de queimação, formigamento, podendo evoluir para uma perda completa da sensibilidade. Isso facilita a ocorrência de ferimentos e infecções que podem até levar à perda dos dedos e amputação do pé. A avaliação da visão do paciente do diabetes deve passar por exames de vista uma vez ao ano para prevenir complicações como a cegueira. A vacinação é importante, que o diabetes mantenha atualizado a carteira de vacinação, procure a unidade de saúde para tomar vacinas indicadas para a sua faixa de idade na sua situação de saúde. Em situações urgentes, ocorre que sempre a razão da falha do tratamento por razão da falha do tratamento e de ocorrência da doença, a crise de hiperglicemia, que é alta, né? Alta, grande aumento da quantidade de glicose no sangue, e crises de hipoglicemia, que é a baixa da quantidade de glicose no sangue. A hiperglicemia são as principais, as principais causas da hiperglicemia são dose insuficiente de medicamento ou irregular, infecção, abusos de alimentação e estresse. Quando estiver com hiperglicemia, o diabético poderá sentir volume de urina maior que o normal, desejo frequente de urinar, sede excessiva, desejo constantemente de beber água, visão turva ou embaçada, hálito adocicado, respiração acelerada, dor abdominal, cansaço, vômitos e fome. E a hipoglicemia, os principais sintomas são o uso excesso que causam a hipoglicemia, é o uso excessivo e irregular da medicação, prática de exercícios físicos exagerados, alimentação inadequada, intervalos muito grandes das refeições. Acontece a hiperglicemia do diabético, poderá sentir tremor, tontura, irritabilidade, fome, sonolência, sudorese, desmaios, confusões mentais, batimentos cardíacos acelerados, e pode perceber que está com hipoglicemia. Tome imediatamente um copo de suco e de frutas, água com 2 colheres de açúcar ou refrigerante. Pode-se molhar o dedo com mel ou açúcar e esfregar na parte interna da bochecha. Se possível, fazer a medida da glicemia utilizando a medição da glicemia utilizando o glicosímetro ou procurar o serviço de saúde e continuar o tratamento.